de Ti para adorar através dos cânticos, para adorá-lo através das orações, e agora queremos adorá-lo através do conhecimento da Tua palavra. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, ó Deus, para que o Senhor nos fale essa noite. Ó Deus, queremos pedir que desse momento em diante não haja nenhuma movimentação desnecessária, que todos os nossos pensamentos estejam voltados para a atenção da exposição da Tua palavra. Rogamos a Tua bênção sobre a vida do Teu servo, reverendo Roberto, que trará da parte do Senhor a Tua palavra. Ilumine, ó Deus, dê sabedoria a ele, o discernimento e a clareza que o Senhor já tem dado a ele no decorrer da sua vida, para que, através daquilo que o Senhor falou ao coração dele, fale também a nós. Abençoe-nos, ó Deus, para que possamos contemplar a Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Eu queria dizer ao reverendo Roberto que é uma alegria muito grande recebê-lo aqui no Rio Grande do Sul, nessa oportunidade desse culto. Muito obrigado pela sua presença conosco. Meus amados, é um momento especial para nós participarmos deste congresso. É um momento também de nós estudarmos a palavra de Deus dentro dessa temática, que formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, desde o verso 1 até o verso 15. Eu gostaria de ler esse texto com os irmãos. Romanos capítulo 10, verso 1 até o verso 15. Vamos ler de forma alternada esse texto sagrado, para que os irmãos e as irmãs possam participar. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer o mal a Cristo. Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Todos juntos. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. O Pai, fala ao nosso coração e às nossas vidas nessa noite. Que esse congresso seja marcado por um despertamento espiritual, um quebrantamento de vida, uma nova visão de missão, a começar conosco para este Brasil nosso e para o mundo nosso. Dá-nos esta visão, pela graça e pelo poder do Senhor. Fala a nós, ó Pai,
pelo Espírito Santo, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Meus queridos e minhas queridas, eu gostaria de começar a mensagem dessa noite lembrando um pouco aqui do sul do nosso Brasil. Eu estava conversando com o reverendo Daniel e ele me colocava os esforços despendidos, não só pela sua igreja, pelas demais igrejas, pela Junta de Missões Nacionais, pelo PMC, pelo trabalho para evangelizar todo o sul do nosso Brasil. Os anos vão marcando a história, vão marcando nossas vidas, mas ele me falava de uma experiência que eles estão vivendo agora. Canoas, com a visão missionária com Bagé. Bagé fica a mais de 300 quilômetros daqui. E os irmãos de Canoas saem de Canoas para ir com missionários cuidar de Bagé. Domingo após domingo. Algumas vezes saem na sexta, à noite, outras vezes no sábado, outras vezes na madrugada de domingo. Vão e voltam, que precisam abrir o trabalho em Bagé. E o que mais nos chamou a atenção não foi simplesmente o esforço desses irmãos. Deus, pela sua graça, foi despertando vidas. Irmãos do Uruguai saem de suas casas, viajando muitas vezes quilômetros para congregar em Bagé. Inicialmente no domingo, depois tomando a decisão todos os domingos, esperando aquele momento especial para glorificar, para bendizer e para falar do Senhor Jesus Cristo. Que formosos são os pés dos que anunciam as boas novas do Evangelho. Quando nós olhamos o esforço de uma igreja como a Igreja Nacional, de plantar uma igreja lá no interior do Piauí, a mais de 800 quilômetros da sua igreja. Quando olhamos o esforço da Junta de Missões Nacionais para estar presente no solo brasileiro em todos os rincões, do PMC, da nossa agência presbiteriana de missões transculturais, de levar o Evangelho a vários países, alguns dando a sua vida. Quando nós somos despertados a orar, a interceder pelo filho dos nossos missionários que estão nos campos tão longínquos, como o Vendosli, que está no Líbano. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Eu creio que esse texto que nós temos em nossas mãos traz para nós 5 afirmativas que eu gostaria de deixar para a igreja e para a SAF e para cada irmão nessa noite. A primeira delas, que são formosos pés daqueles que de fato estão convictos em amor, em oração, que precisam exercer este ministério para a glória de Deus. Há um fato comum, se os irmãos observarem Romanos 9, Romanos 10 e Romanos 11. Logo no início desses 3 capítulos, há algo que marca profundamente aqueles que estudam esses capítulos. No capítulo 9, Paulo se afirma: diga a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo do Espírito Santo, a minha própria consciência, com grande tristeza e incessante dor do coração. Porque eu mesmo, e agora eu gostaria que os irmãos olhassem como um grito de lamento e de dor, desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Olha a profundidade do amor de Paulo. No capítulo 10,
Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. E no capítulo 11, pergunto: pois terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, a descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Para sermos missionários aqui e lá, ou acolá, nós precisamos estar conscientes de um amor profundo para com as pessoas e uma vida de oração, de intercessão por esses irmãos. Essa é a obrigação da igreja, é a obrigação de todos nós. John Locke chegou a dizer: Senhor, salve a Escócia, salve a Escócia, ou tira o meu nome do livro da vida. É a mesma expressão de Paulo. Senhor, eu estaria pronto a ser anátema para que o meu povo fosse salvo. Eu gostaria que pudesse varrer no Brasil todo, todas as nossas igrejas, com esse amor profundo para com missões. Esses joelhos dobrados diante de Deus, eu gostaria que a igreja pudesse, nas madrugadas, chorar diante de Deus, não só pelo povo brasileiro, mas pelos demais povos ao nosso derredor, pelo mundo todo, que ele não conhece a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é o grande desafio que nós temos diante de nós. Quão formosos são os pés daquele que anuncia as boas novas, porque ele está convicto da sua vida, do amor que ele tem para com as pessoas, não salvas. E ele está pronto a dar a sua vida, a sua força, a sua energia para cumprir esse ministério. Nós não teríamos problema nenhum, meus amados. A bandeira missionária seria o ponto mais alto de nossas igrejas. Nós abriríamos mão de muitas coisas. Eu gostaria que cada irmão pudesse pensar no sul do Brasil de uma maneira diferente. Pudesse lembrar que Deus não nos trouxe aqui ao sul do Brasil simplesmente para impactar o sul. Nos trouxe ao sul para nos despertar, para orar pelo sul, para clamar pelo sul, para evangelizar o sul. Se for necessário dar nossa vida pelo sul, para a glória de Deus e para o louvor de Deus. Quão formosos são os pés. A segunda coisa que eu gostaria de colocar nessa noite, meus queridos, que esses textos ensinam, que o único caminho para a salvação é Jesus Cristo. Não há outro caminho. Não há reforma social, não há reforma política, não há distribuição de rendas. E Paulo deixa bem claro isso para nós, quando ele assim afirma: porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não sujeitaram à vontade de Deus, a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Para Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. A justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Os israelitas eram profundamente cumpridores da lei. É interessante que Jesus Cristo teve dois embates que podem marcar para nós essa ideia que Paulo coloca aqui. A salvação é unicamente em Cristo, não em atos nossos, por melhores que eles sejam, não em práticas nossas, por melhores que elas sejam,
quando o jovem rico procurou o Senhor Jesus Cristo, ele disse: Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus olhou para a sua própria vida, observou que o ídolo do seu coração eram os seus recursos, e ele precisava arrancar aquele ídolo. Jesus disse: vai, vende tudo que tens e depois me segue. Mas ele não teve condições para fazer isso. Ninguém tira ídolo do coração se não for pelo Espírito Santo de Deus, e não ser pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E aquele moço saiu triste. O Senhor ficou triste também de ver a atitude daquele moço. Aquele moço havia dito que havia cumprido todos os mandamentos. Depois, em outra oportunidade, chegou um homem, intérprete da lei, e perguntou: Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus contou a parábola do bom samaritano. E quando termina a parábola, ele dirige ao Senhor Jesus Cristo, dizendo: quem é o próximo? Quem é meu próximo? E Jesus então diz a ele: aquele que usou de misericórdia para aquele que estava caído. Ninguém pode ter misericórdia se não entender que a misericórdia vem de Deus. Só em Jesus, somente em Jesus Cristo, aquele que encarnou-se por nós, e aquele que foi ressurreto por nós. Não é pela lei, não é cumprindo regras, não é entendendo que nós podemos ser salvos por outros caminhos. O Brasil jaz no maligno, e nós precisamos ter coragem de denunciar Jesus Cristo. Algumas pessoas têm dito: pastor, mas a Igreja Católica está mudando, ela está caminhando agora de outra maneira. Meus queridos, a Igreja Católica continua tão longe como sempre esteve da verdade bíblica, porque deixou Jesus Cristo e tem outros comediadores. E nós temos que ter coragem para pregar Jesus Cristo. Não há outra saída. Não há possibilidade de novas vidas. Não há possibilidade do homem voltar outra vez. A igreja tem de ter a mensagem de Cristo Jesus sempre pronta a dizer às pessoas que a salvação unicamente é em Jesus Cristo, o nosso Senhor. É uma visão exclusivista de Deus. Pela graça sois salvos, isso é mediante a fé, não do homem, mas é dom de Deus. É Deus que nos dá toda a condição para sermos salvos. Essa é a ideia presente em Paulo. Não era Moisés que ia produzir do israelita as condições para ele encontrar a Deus. Por melhor que ele cumprisse a lei, ele esbarrar diante de alguns princípios e ele não conseguiria andar mais. Quando nós pregamos o Evangelho, nós precisamos estar convictos que nós temos a única mensagem para as pessoas: Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você tiver dúvida, meu querido, você não vai convencer as pessoas. Se você pensar que é a possibilidade de outros caminhos, de outra maneira, de outras estradas, há um só caminho, uma só verdade: Cristo Jesus, o nosso Senhor, e uma única porta. A igreja precisa ter coragem de denunciar isso. A igreja não é para transformação social, simplesmente. Não é para cuidar e fazer obra social, simplesmente. A igreja é para anunciar que Cristo Jesus veio salvar os pecadores, e nós somos os piores deles. Deus, pela sua graça, se apiedou de nós. Será que nós temos tido essa coragem? Seja no Brasil, seja no mundo todo, essa é a única mensagem que nós temos. Quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas, e que tem a coragem de proclamar às pessoas que a salvação só se encontra em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
que a vida cristã é de um Deus exclusivista, não um Deus dividido, não um Deus que aceita cultos para outros grupos, não de uma visão ecumênica de Deus, não de um culto de adoração sem santificação. Nós devemos lembrar do 100 da Bíblia Sagrada. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem fé é impossível o homem agradar a Deus. Sem santificação ninguém verá o Senhor. E só pode fazer a obra Jesus Cristo nas nossas vidas. Como é bom nós entendermos isso. E como é bom nós vivermos em Cristo Jesus. Como é bom nós mostrarmos a Jesus Cristo para as pessoas. Como é bom nós termos coragem de estar pregando Cristo Jesus aos homens. Mesmo que eles não queiram ouvir. Nós temos a obrigação de pregar. Para que um dia os homens possam recordar da mensagem pregada. E possa voltar e entender que a salvação é somente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Foi para isso que Simonton veio ao Brasil. Simonton não veio ao Brasil para uma reforma social. Há poucos dias eu estava numa certa região e uma pessoa disse: pastor, a igreja precisa pronunciar sobre este assunto, sobre aquele assunto, sobre essa matéria, sobre essa outra matéria. Eu disse: meu querido, a igreja não veio para pronunciar sobre essas questões. O mundo jaz do maligno e cada vez o mundo vai ser pior. Mas a igreja veio anunciar ao mundo que a salvação está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o dia que a igreja perdeu o seu foco, o dia que a igreja deixar de anunciar Jesus Cristo, ela não servirá mais para ser igreja. Esse é o ministério que Deus encarregou a nós. Esse é o nosso papel. É nossa obrigação. Aquele que encarnou-se e ressuscitou para oferecer a nós gratuitamente a salvação. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, o Evangelho da paz. Mas eu creio que é uma terceira palavra que esse texto tem nos ensinado, que a experiência em Cristo Jesus precisa ser crida no coração e precisa ser expressa na confissão. Não é só, não há crentes silenciosos. É interessante nós pensarmos isso. Às vezes algumas pessoas pensam: eu posso ser crente anônimo, não assumir a minha fé. Há dois homens na Bíblia que me chamam profundamente a atenção. Um foi Nicodemos, o outro foi José de Arimateia. Nicodemos teve um momento com o Senhor Jesus Cristo que Jesus falou de cara para ele: Nicodemos, é preciso nascer de novo. Você conhece a lei, você conhece todas as coisas, mas você está esquecendo do princípio básico, é que você precisa nascer de novo. José de Arimateia também teve a sua experiência de ouvir a falar do Senhor. Mas eles não se apresentavam. Na morte de Cristo Jesus, Deus levantou os dois, que tiveram de afirmar a sua fé. E lá na cruz, tirar Cristo Jesus e sepultá-lo. José de Arimateia e Nicodemos. Não há anônimos no reino de Deus. Você não pode passar a sua vida sem gritar, confessar em alto e bom som: eu creio em Cristo Jesus como meu Salvador. A experiência cristã nasce no coração, no gerar nova vida. É quando Deus faz em nós, pelo Espírito Santo, nascer de novo. E ela expressa quando nós confessamos a Cristo Jesus
e todo aquele que nele crê não será confundido. Com o coração se crê e com a boca confessa a respeito da salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Um dos problemas mais sérios da igreja dos nossos dias é que a igreja não tem tido muitas vezes coragem para confessar a Cristo Jesus como seu Senhor. Porque quando a igreja confessar Cristo como seu Senhor, ela tem de assumir compromissos sérios. Ela tem de assumir o seu papel como igreja. Ela tem de assumir que, de fato, ela é a igreja do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. E nós temos de estar sujeitos a Cristo Jesus, o nosso Senhor. É o desafio que pesa sobre nós. E este é o maior desafio que pesa sobre nós. A dieta de Worms, a grande dieta que Lutero teve de afirmar a fé, para mim foi o momento que Deus usou para que Lutero pudesse de fato publicar a sua fé em Cristo Jesus. É interessante, se você olhar a história, você vai ver Lutero publicando as 95 teses, você vai ver Lutero proclamando todas as coisas, mas ele foi cercado, ele foi levado para a dieta de Worms, e naquela dieta os seus livros foram expostos, seus ensinos foram colocados diante de todos, e naquele momento Lutero teria de reafirmar publicamente, confessando quem era o seu Deus. Lutero então pôde fazer isso. Interessante que à noite que ele teve o primeiro dia de embates, a noite foi tenebrosa para ele, foi difícil. Lutero deve ter lutado e sentido o drama do que aconteceria com ele, pela sua confissão. E no outro dia ele pôde dizer: eu não posso retratar de nada que escrevi, a não ser que vocês me provem pelas Escrituras Sagradas que a salvação é em Cristo Jesus. E eu creio em Cristo. Somente em Cristo. Naquele momento, o ponto central da nossa fé estava posto. A centralidade das Escrituras e a experiência profunda que nós precisamos ter em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que a igreja dos nossos dias tem tido muitos ensinos, muitos documentos, muitas coisas, mas muitas vezes falta-nos a coragem de dizer em casa para os nossos filhos: meus filhos, eu creio em Jesus como o meu Salvador, e por isso a nossa casa vai ser assim, por isso nosso lar é diferente, por isso essas músicas não entram em nossa casa, por isso esses programas não fazem parte das nossas vidas. Meus filhos, eu quero que vocês sejam crentes e digam para suas namoradas, para os seus namorados, que vocês não podem andar assim, porque vocês pertencem a Cristo Jesus. Será que nós temos tido essa ousadia? De uma confissão autêntica daquilo que Cristo é para nós? Nossos pés só vão ser formosos se o nosso testemunho for formoso. Um testemunho formoso. Mas muitas vezes falta-nos ousadia. Nós temos medo de dizer para as pessoas. Nós temos medo de afirmar para as pessoas. Eu nunca esqueço o constrangimento de um patrão que um dia na igreja ele topou com o empregado dele visitando a igreja. O empregado dele estava eufórico, visitando a igreja e falando da alegria que estava conhecendo a Cristo Jesus ali. E daí a pouco ele olhou para o seu patrão e disse: o senhor também é daqui? E o patrão teve de dizer: eu pertenço a essa igreja. Disse: o senhor nunca falou para nós lá na empresa que o senhor era crente.
Aí ele baixou a cabeça e disse para o seu pastor: eu tenho de pedir perdão a Deus, porque eu me comporto como qualquer outro patrão na empresa. Jesus Cristo tem que fazer diferença, irmãos. Eu creio que o grande impacto do mundo ainda está para vir, quando nós tivermos um reavivamento espiritual autêntico pela nossa confissão em Cristo Jesus. Uma vida de oração, uma vida de dependência total, uma vida de entrega ao Senhor Jesus Cristo, uma vida de mudanças radicais. Nós tivemos no Brasil panelaços por causa de questões políticas. Nós tivemos no Brasil tantas coisas. Mas eu me lembro que eu mandei algumas informações pedindo à igreja. É hora da igreja dobrar os joelhos pelo Brasil. E nós vermos os milagres que Deus pode fazer pela nossa terra. A igreja muitas vezes está tão longe, ela esquece de crer. Porque a sua confissão está tão apagada lá no seu íntimo. Eu creio em Jesus. Jesus, o Senhor da minha vida. E assim eu vivo para a glória dele. É isso que cabe a nós fazermos. Essa é a obrigação minha e sua, no mundo em que nós vivemos. Na sociedade que nós estamos inseridos nela. Às vezes nós olhamos para os nossos filhos, olhamos para nossas casas, nós esquecemos de colocá-los diante do Senhor e crer que Deus pode fazer milagres. E quantos milagres Deus está fazendo nos lares do nosso povo, de acordo com a vontade soberana dele. E nós muitas vezes estamos tão longe, nós não estamos sentindo isso. Porque a nossa confissão não é uma confissão de pés formosos. Eu termino a mensagem dessa noite convidando para o último ponto, que esses textos falam. E como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele que não nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Meus amados, eu gostaria de dizer que a responsabilidade da igreja é pregar o Evangelho. Todos nós precisamos ter pés formosos. Todos nós. Nós precisamos sair daqui do congresso com um compromisso de um avivamento em nossas igrejas. Hoje Deus chamou a sua presença um dos maiores evangelistas de toda a história, Billy Graham. O homem que deu a sua vida pela evangelização. Deus chamou a sua presença aos 99 anos de idade. Mas nós temos essa obrigação sobre nós. Nós precisamos de irmãs, de irmãos, que se sintam responsáveis com a pregação do Evangelho. Senhor, eu não posso ir para o Líbano, mas coloca o Líbano na sua frente e começa a orar todos os dias pelo Líbano. Senhor, eu não posso ir para a Albânia, coloca a Albânia diante do Senhor. Senhor, eu não posso ir para Bagé, coloca Bagé diante do Senhor e começa a orar por Bagé. Senhor, eu não posso ir para Bom Jesus, eu não posso ir para o interior do Piauí, eu não posso ir para o interior do Sergipe, eu não posso ir para o interior de Alagoas. Há tantos lugares que está faltando igrejas, eu não posso ir lá. Coloque esses lugares diante do Senhor. Mas, Senhor, tem uma cidade perto de mim, a 30, 40, 50, 100 quilômetros. Senhor, eu posso ir lá. Então eu vou juntar um grupo da SAF da igreja e nós vamos para lá para distribuir folhetos. Eu gostaria de desafiar a SAF, adote uma cidade que esteja na sua região. Minas Gerais, nós temos mais de 300 cidades no estado de Minas Gerais e nós não temos igrejas. Nós podemos dizer que nós estamos com 354 municípios em Minas
que nós não temos igreja. São Paulo, baixamos um pouco, estamos chegando a 200 cidades que não têm igrejas. Rio de Janeiro, 17 cidades. Espírito Santo, 7 cidades. Estamos cobrindo todo o estado do Espírito Santo. Começa a olhar para o mapa e começa a encontrar uma cidade que não tem igreja e começa a clamar a Deus por lá. E faça na sua SAF pés formosos. Ah, Senhor, eu não tenho condições de ir. Então chama um presbítero, diz: presbítero, o senhor vá, nós vamos pagar a gasolina para o senhor vá lá. E essa SAF vai estar orando. E nós vamos ver o milagre de Deus. Nós vamos ter folhetos, vamos ter bíblias. Nós vamos mudar a história. Nós precisamos de um reavivamento nas nossas igrejas. Um dobrar de Deus. Uma mudança radical diante de Deus. Quão formosos são os pés. Senhor, e o Panamá, que é a porta de entrada para a América Latina. Vamos ter uma boa igreja na capital do Panamá. E o Uruguai, Senhor, está tão perto de nós. E o Paraguai, com tantos sonhos. E a Bolívia, Senhor, onde alguns momentos está sendo até proibido pregar o teu nome. Dá a nós unção para pensarmos a Bolívia. Faça da igreja, Senhor, uma igreja de pés formosos. Meus amados, eu gostaria que nessa noite nós pudéssemos sair diferentes. E você pudesse guardar essas 5 verdades no seu coração. Para termos os pés formosos, nós precisamos amar e orar pela obra de Deus. Se for necessário dar a nossa vida, eu quero ser anátema para que o Evangelho seja pregado e que o meu povo seja salvo em Cristo Jesus. Seja a minha pequena cidade, seja a minha grande cidade, seja o meu estado, sejam os municípios, seja onde o Senhor me colocar, seja outros países. A obrigação é nossa. Eu não vou abrir mão desse ministério. Senhor, nós vamos anunciar Jesus Cristo. É a única razão para os homens. É a única solução para os homens. E só a igreja pode fazê-lo. É o único ministério que só cabe à igreja cumprir. Senhor, que nós possamos levar as pessoas a ter experiência dentro delas, mas confessar Jesus Cristo publicamente. Para que, Senhor, para que todas as pessoas, o Evangelho é comum para todos. Não há distinção. É o mesmo Evangelho. É a mesma graça. Esse é o 4º momento que eu gostaria de deixar para vocês. O Evangelho é o mesmo para todas as pessoas. Não há distinção. No Líbano, no Brasil, da Síria, da África, não há distinção. Mas eu tenho a obrigação de ir. Eu preciso de ir. Que Deus nos abençoe. Que Deus faça de nós um povo de pés formosos para a glória dele. Eu queria orar com a SAF nesse instante. Aquelas irmãs que puderem, vamos ajoelhar e vamos entregar nossas vidas hoje para Deus. Vou pedir que me dê esse. Ó Pai grandioso, nós nos colocamos diante do Senhor, não simplesmente de uma expressão de joelhos, mas com o coração quebrantado diante do Senhor. Faça de nossa igreja homens e mulheres de pés formosos, que anunciam as boas novas da salvação, que tenham a coragem de ir para todos os lugares, falando deste amor redentor
em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Faça de nossas casas, ó Pai, campo missionário, para anunciar a todos que entrar em nossa casa que nós cremos em Cristo Jesus como nosso Senhor, para que nós possamos entender que o Evangelho é para todos, não há distinção. Todos precisam ter a mesma experiência, todos precisam ter o mesmo conhecimento. Trabalhe nas nossas vidas nessa noite. Que nós possamos chorar diante do Senhor por não cumprirmos as nossas obrigações. Levanta, ó Pai, Billy Grahams. Levanta, ó Pai, Simons. Levanta, ó Pai, homens que dão a sua vida pela obra. Nós nos consagramos diante do Senhor nessa hora. Faça de nós, homens e mulheres, de pés formosos. Reaviva a tua obra em nossas igrejas. Dê um avivamento espiritual e santificador nas nossas vidas. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém.
ficar em pé? Meus queridos irmãos, vamos orar nesse momento, finalizando o nosso culto, nos mantenhamos em pé, vamos orar e logo na sequência vamos receber a bênção do Senhor. Amado Deus e Pai, fomos desafiados pela Tua Palavra e não podemos, ó Deus, viver para nós mesmos ou buscando a Deus apenas para satisfazer nossos próprios interesses, mas queremos nesta hora, diante de Deus, implorar que o Senhor venha mudar o nosso interior. Que a Tua Palavra plantada em nós possa produzir muito fruto e nós tenhamos a evangelização como algo intencional na nossa vida, esteja queimando em nossos corações o desejo de proclamar as boas novas. Dá-nos a bênção, ó Deus, de, ao regressarmos deste congresso, sairmos com os nossos corações ardendo no desejo sincero de servir a Deus com tudo o que temos e somos, proclamando as maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a luz, resgatando perdidos e fazendo com que o Evangelho avance por sobre a face da terra. Oramos, ó Deus, para que nas cidades, nas mais diversas cidades onde Tu tens colocado o Teu povo, que ali haja um missionário a pregar o Evangelho. Amém, Senhor. E também nas cidades onde não tem ninguém, que nós possamos intencionalmente nos mover nessa direção. Amém, Senhor. Que o Senhor nos desperte, ó Deus, para que em nossos lábios haja sempre uma palavra de salvação para ser anunciada aos perdidos que no mundo estão. Amém, Senhor. Obrigado por tão grande salvação que nos foi oferecida pela cruz. E que possamos demonstrar essa nossa gratidão com pés formosos, caminhando por esse mundo e proclamando a mensagem do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E agora, amados e queridos irmãos, e de paz, que a graça, que o amor e que a comunhão, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, esteja com toda a igreja do Senhor aqui representada, com todo o povo de Deus eleito do Senhor e com todas as famílias do Senhor, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.